Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou aqui para trazer uma palavra de Deus, da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero citar um verso da palavra de Deus que fala sobre a ira de Deus. Sabemos que lá no livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 1 ao 10, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. E eu quero, em rápidas palavras, estar explicando para os irmãos, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, o mistério desse assunto que é muito debatido no meio do mundo evangélico, no meio do mundo pastoral, das igrejas, sobre a ira de Deus. Mas eu faço uma pergunta: o que é a ira de Deus? O que é a ira de Deus? Porque tem pessoas que não conseguem separar a ira de Deus da ira do diabo contra o povo de Deus. É por isso que as pessoas conseguiram implantar um arrebatamento secreto, um arrebatamento eminente antes do término da grande tribulação. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a gente tem que saber separar entre a ira de Deus e a ira do diabo. Tem uma diferença muito grande nisso aí. Se a gente não interpretar esse texto, a gente fica sem argumento para poder ensinar o povo de Deus, alertar o povo do Senhor sobre os dias finais na terra que nós estamos aguardando a qualquer momento. Então, o que eu quero dizer é que a ira de Deus é a ira de Deus contra o reino da besta, é a ira de Deus contra toda a organização pecaminosa mundial, é a ira de Deus contra todo tipo de pecado, de desobediência dos seres humanos. Porque Jesus ele veio na terra e ele deu uma grande oportunidade para os seres humanos, para todos nós, obedecermos a sua palavra, obedecermos a sua voz. Jesus disse: todos que vierem a mim, todos que vêm a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Todos que creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Ele disse: todos que ouvem a minha palavra e as pratica e guarda no seu coração, eu o ressuscitarei no último dia. Isso eu acho muito importante a gente meditar nessas coisas. E quando a Bíblia fala ressuscitar no último dia, ele vai ressuscitar no último dia da era da igreja na terra. Entendeu? Da era da igreja na terra. Só isso aí já está isolando das Escrituras o arrebatamento. Já não tem base bíblica o arrebatamento eminente, o arrebatamento secreto. Porque, segundo os ensinamentos de muitos homens, de muitos teólogos, vai haver um arrebatamento 7 anos antes de começar, 7 anos antes do término da grande tribulação. Quer dizer, antes de começar a grande tribulação, vai acontecer esse arrebatamento que eles pregam, mas não tem base bíblica, entendeu? Aí eles vão e falam assim: mas Deus vai livrar o seu povo da ira de Deus, vai livrar o povo da ira de Deus. Deus vai livrar o seu povo da ira dele mesmo, da ira dele, mas não vai livrar o povo da grande tribulação, que é a ira do diabo contra o povo de Deus. É tanto que a Bíblia fala sobre o anticristo. Você que estuda a Bíblia sabe, o anticristo ele vai se levantar
na metade da semana de anos, da última semana de Daniel, da última semana das 70 semanas de Daniel, ele vai se levantar e vai se proclamar. Ele vai se proclamar presidente mundial, o governador mundial, no meio da semana. Só que ele já vai estar, desde o começo da semana, articulando juntamente com os 10 reis. Essa é a verdade. 3 anos e meio, os 10 reis que representam os 10 chifres da besta e os 10 dedos da estátua, já vai estar articulando, governando o mundo durante 3 anos e meio. Entendeu? Os 10 reis que representam os 10 chifres e os 10 dedos da estátua. Só que o anticristo, o homem do pecado, o filho de Belial, ele já vai estar junto com esses 10 reis governando o mundo durante 3 anos e meio. Essa é a verdade, entendeu? E aí depois, na metade da semana, o anticristo se levanta, quer dizer, é a ascensão do anticristo. Ele vai se levantar no meio da semana de anos, entendeu? No meio da semana de anos, que é a semana de 7 anos, que é muito clara, muito bíblica para nós entender. Aí o que acontece? Quando ele se levantar, aí ele vai trazer uma grande perseguição de 3 anos e meio contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Ele vai perseguir quem? O inimigo vai perseguir quem? Irmão, o foco aqui é a igreja do Senhor, o forte é a igreja do Senhor. Ele vai perseguir tudo que se chama Deus objeto de culto. Até as religiões falsas que proclamam Jesus como Salvador vai ser perseguido. Para vocês terem uma ideia, até o catolicismo vai ser perseguido. O islamismo vai ser perseguido. Alguém pode falar assim, mas o anticristo não vai ser um cara um muçulmano, ele não vai ser um homem. Vai, mas acontece que ele vai conquistar no começo, na primeira metade da semana, ele vai conquistar, só que depois ele vai mostrar as unhas dele. Ele vai perseguir tudo que se chama Deus e objeto de culto. Ele vai perseguir qualquer tipo de religião que proclama o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo como Deus. Por quê? Porque ele vai se apresentar como Deus, querendo parecer Deus, diz a palavra do Senhor. Entendeu? E ele vai implantar uma ordem mundial que todos os seres humanos têm que adorá-lo, todos os seres humanos têm que servi-lo, todos os seres humanos têm que se prostrar diante dele. Então ele não vai aceitar ninguém adorando outro Deus a não ser ele. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Por isso que vai haver essa grande perseguição. Ele vai perseguir o povo de Deus. Vai ser dias da ira do diabo, a ira de Satanás contra o povo de Deus na terra. Vai ser uma perseguição terrível. Aqueles que for contra as ordens do anticristo, não aceitar o sistema, não aceitar o 666, o sistema globalizado, interligado, que é a mistura de barro com ferro que a Bíblia diz. Se aqueles que não aceitar esse sistema serão perseguidos. Aqueles que não aceitar esse sistema, não compra, não vende, não negocia, não faz nada. Por quê? Porque ele está trabalhando, montando o seu sistema mundial globalizado para prender o ser humano dentro do sistema. Por isso que a Bíblia diz, sai dela, povo meu. A Bíblia fala, sai disso aí, irmão. O crente não pode ficar pensando somente na tecnologia. O crente não pode ficar pensando somente no dinheiro, na fama, no poder. A internet, o sistema 5G e o 6G que já está vindo aí, é para isso. É uma estratégia de Satanás para prender o ser humano dentro do sistema. É tanto que se ele não tiver dentro desse sistema globalizado mundial, ele não vai poder comprar, nem vender, nem fazer negócio nenhum. Aí o que as pessoas vão fazer? Muitos vão abandonar até Jesus para poder ficar com o sistema. Por quê? Porque ele tem dinheiro na conta, ele tem a empresa para tocar, ele tem negócios e ele não vai querer ficar pobre, entendeu? Ele tem uma poupança muito grande no banco, ele não vai querer ficar pobre. Ele vai querer entrar no sistema, obedecer tudo. Aí ele vai aceitar o 666, que é o número de homem, que a Bíblia fala, né? É o número de homem,
entendeu? Que é uma tecnologia humana. Claro que Satanás está por detrás disso aí para organizar tudo isso, porque o diabo está organizando isso, sabe por quê? Porque ele quer governar. E ele vai ser expulso do céu agora, no final da primeira metade da semana, ele vai ser expulso do céu. Quando na ascensão do anticristo, ele vai descer diretamente para a terra. E aí ele já está usando o homem do pecado, o anticristo, e aí ele vai estar na terra totalmente. E aí ele não tem mais aquela visão global, aquela visão de toda a terra que ele tem hoje, porque ele está no espaço. O diabo não pisa aqui na terra ainda. Ele anda aqui, ele usa as pessoas pela cabeça, pela mente, mas ele não pode, ele mesmo literalmente não pode andar na terra, colocar a planta do seu pé na terra, ele não pode, tá entendendo? Ele pode usar um animal, ele pode usar um ser humano, ele pode usar as pessoas, mas ele mesmo literalmente não pode pisar aqui na terra. Então, essa é a verdade da palavra do Senhor. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que ele vai usar o anticristo. Aí ele vai estar na terra mesmo, pisando na terra. Aí ele vai reinar pela Turquia, que é a grande Istambul hoje, é a antiga Pérgamo e a antiga Constantinopla, que é onde está o trono de Satanás, é onde Satanás habita. É falado lá no capítulo 2, se não me engano, de Apocalipse, sobre a igreja de Pérgamo. Então dá para nós entender isso aí, se você estudar com profundidade você vai entender. Mas o assunto aqui é dizer para vocês que a ira, a grande tribulação é a ira do diabo, do anticristo contra a igreja do Senhor. Mas qual a igreja? Qual a igreja, pastor? A igreja que vai estar viva na época da grande tribulação. Porque Jesus, ele não vai arrebatar um povo primeiro para depois vir arrebatar um outro. Não existe arrebatamento de duas etapas. Arrebata um povo primeiro, que é os privilegiados, e depois ele leva para o céu. Aí tem a grande tribulação, aí vai ter outro povo que vai ser salvo, que não vão aceitar a besta, não vão adorar ela com a sua imagem. Aí esse daí vão ter que ser arrebatados de novo. Outro povo desse aí vai ter que ser arrebatado, tá entendendo? Aí vai ter que ter dois arrebatamentos. Não existe dois arrebatamentos, irmão. Não existe dois arrebatamentos, entendeu? Arrebatamento é só um. E esse arrebatamento só um, ele vai acontecer somente no final da grande tribulação. Ele vai acontecer no final da grande tribulação. Não é antes. Agora, a grande tribulação é a ira do diabo, do anticristo contra a igreja. Mas a ira de Deus, ela vai acontecer no final da grande tribulação. Aonde que vai acontecer a grande ira de Deus? A grande ira de Deus vai acontecer na última taça do Apocalipse. A última taça é a taça da ira de Deus. Essa vai ser derramada em toda a terra, e todos os seres humanos que não querem Deus, que não adoram a Deus, que não servem o Senhor, vão perecer nessa ira. É a ira de Deus contra o reino da besta. Porque o reino da besta é a organização mundial. O reino da besta é o sistema. O reino da besta é o sistema tecnológico, industrial, tecnológico, tudo unido, mistura de barro com ferro. É o poder da humanidade globalizado, entendeu? Tem muita gente que vai estar no período da ira de Deus que não vão aceitar, que vão sofrer as consequências, só que não vão sofrer como os demais. Eles vão ser livres também, livrados da ira de Deus, porque vão ser levados para os desertos dos povos, para os desertos das nações, e ali eles vão ser protegidos pelo Senhor durante 3 anos e meio. Essa é a verdade da palavra de Deus. Por que Deus vai criar deserto dos povos? Para proteger o povo dele longe do sistema, longe do 66, do 666, longe da tecnologia mundial que prende as pessoas, porque as pessoas vão optar por ficar com Jesus. Muita gente vai ter nações que não vão se curvar diante do anticristo. Vai ter nações que não vão se curvar para adorar o anticristo, nem a sua imagem e nem a imagem da besta, como diz a palavra do Senhor. Então, a ira de Deus é uma coisa, e a ira do diabo, do anticristo, é outra coisa. Então nós temos que saber separar
esses dois textos para podermos entender a palavra do Senhor na íntegra, a palavra do Senhor na sua realidade, a palavra do Senhor profetizada pelos profetas tem que ser guardada, obedecida nos dias atuais em que estamos vivendo. Então, o que eu queria passar para vocês é isso aí, irmão. Estude a palavra de Deus e procure entender sobre a ira, sobre a grande tribulação que é a ira do diabo contra o povo de Deus e a ira de Deus contra o sistema, contra o reino da besta, contra o anticristo e o falso profeta que vai acontecer. O anticristo, que é o mesmo falso profeta, que vai acontecer no final da grande tribulação. Quando estiver terminando a grande tribulação, então o Senhor derrama a última taça, que é a taça da ira de Deus. Essa daí vai atingir toda a terra, mas vai atingir somente os ímpios. As pessoas que servem a Deus não vão ser atingidas por essa ira, tá bom? Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo continue falando contigo, em nome de Jesus. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo, faça seu comentário, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.